Olá, tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta para mais um podcast Copacol. Nós temos agora uma conversa com o gerente de insumos da cooperativa, Fernando Fábio, que participa do nosso podcast e traz informações sobre esse trabalho que é realizado pela cooperativa na aquisição e também na comercialização do insumo, aquele produto que o produtor aplica lá no campo para que possa ter uma boa safra. Fernando, seja bem-vindo ao podcast Copacol e fique à vontade. Olá, Xavier. Olá a todos os ouvintes aí do podcast Copacol. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho da área de insumos e comentar um pouquinho de como a Copacol trabalha para que o agricultor tenha aí os insumos em sua propriedade e tenha sucesso aí na sua atividade. Fernando, há quanto tempo você trabalha na Copacol e como que você começou na Copacol? Você veio de outra empresa, veio de outro lugar ou é da região? Conta um pouquinho da sua trajetória na nossa cooperativa. Eu já estou há algum tempo aqui na Copacol, estou há 15 anos já fazendo parte da equipe Copacol. Eu me formei em Passo Fundo, eu sou originário de Marau, no Rio Grande do Sul, e na época a faculdade exigia um estágio curricular de 6 meses e eu tive essa oportunidade de vir para o Paraná, conhecer as cooperativas que atuam aqui no Paraná e fazer parte da Copacol. Eu comecei como estagiário aqui dentro, trabalhei na antiga estação experimental, atendendo alguns agricultores na região de Cafelândia. E aí eu tive toda a oportunidade de crescer aqui dentro, me desenvolver, me tornar gerente técnico a partir de 2013, atuando aí depois na criação do centro de pesquisa e também depois de 2018 também assumindo a gerência de insumos, que é onde eu atuo até hoje. E como que é ser gerente de insumos de uma cooperativa como a Copacol, que planta em toda a região, planta em outra região no sudoeste, tem cooperados, mais de 7 mil cooperados. Como que é atender todo esse público, todos esses cooperados, todos esses produtores através dos insumos que a Copacol oferece? É uma grande responsabilidade, né? Nós temos aí mais de 7 mil cooperados e a gente poder conseguir atender em diferentes momentos, em diferentes ambientes, situações agora que são diferentes do oeste do Paraná, épocas de semeadura diferentes. Então, conseguir fazer isso, com que o agricultor consiga plantar na hora certa, utilizar os insumos corretos, fazer tudo isso acontecer, é um desafio enorme. E é preciso muita organização para que isso aconteça e a gente consiga fazer isso de forma que o agricultor possa ser atendido de forma adequada. E como é feito todo o planejamento para a aquisição desses insumos e também a revenda dele ao produtor? Tudo começa pelo centro de pesquisa, né? O centro de pesquisa nosso é referência na região oeste, a nível de Brasil também, e ele que nos direciona. Então nós temos aí reuniões semanais com os pesquisadores do centro de pesquisa para que a gente possa ter aí um direcionamento de quais os insumos, quais as sementes, quais fertilizantes devem ser adquiridos para a Copacol e ser utilizado pelos agricultores na próxima safra. Essa informação também do centro de pesquisa ela é cascateada a toda a equipe agronômica através das capacitações, treinamentos que acontecem no CPA, nos seminários técnicos que acontecem nas várias regiões da Copacol. E essa informação ela é compilada por cada agrônomo. Cada agrônomo compila os insumos necessários para ser utilizado na região onde ele atua. Ele informa isso para o seu supervisor de unidade e esse, de sua vez, coloca isso no sistema e a gente consegue receber de forma global no sistema quais são os insumos necessários a serem adquiridos por parte dos agricultores para que a gente possa fazer a aquisição junto às empresas fornecedoras e disponibilizá-lo em tempo adequado para o cooperado. E como é feito esse planejamento? A safra que vai ser implantada a campo, vamos fazer uma comparação, a próxima safra de inverno, que é o milho, já tem planejamento ou o planejamento é feito nas vésperas do plantio? Como que é? Para nós, o planejamento é fundamental e necessário. A gente tem sofrido, às vezes, quando não acontecem de forma antecipada, né? Exemplo desse ano, mas é muito importante para a Copacol, através do seu plano, né? Todas as suas campanhas e planejamento de safra, para que a gente consiga antecipar a compra desses insumos. Muitos desses insumos são importados da China, da Europa, dos Estados Unidos, e para que eles cheguem a tempo de uso por parte do agricultor, nós precisamos, né, de um plano organizado que dê logística para isso, que chegue a tempo né, para ser utilizado nas suas lavouras. O insumo, ele faz a diferença na produtividade? Ele interfere?
Com certeza, é o que faz a diferença, né? Então, utilizar o insumo adequado, né, na dose adequada, na época adequada, faz com que a gente consiga, de fato, inferir sobre as plantas e permitir que elas expressem o potencial produtivo genético contido no seu DNA. Essas últimas produtividades recordes que a Copacol recebeu de soja e também de milho, tem tudo a ver com o insumo, então? Com certeza, se a gente não coloca a semente adequada, plantada na época certa, o fertilizante na dose adequada, né, de acordo com aquilo que o solo precisa, o controle das pragas e das doenças quando elas surgem no momento certo, se isso não acontecer na forma adequada, não existe produtividade. É aí que entra o CPA. Exatamente. Então, o Centro de Pesquisa ele está aqui hoje, né? Eu tive o orgulho de poder fazer parte, né, do Centro de Pesquisa como criador e depois como gestor do Centro de Pesquisa. É onde nos referencia e ele existe para isso. Ele está aí hoje, né? Ele foi criado justamente para dar essa validação tecnológica, criar informações relevantes que nos dê subsídio na tomada de decisão de quais insumos adquirir, mas principalmente quais insumos o agricultor deve utilizar em sua propriedade para atingir o máximo potencial. E o produtor está receptivo a essas informações, a essas tecnologias? Com certeza, né? Se não fosse isso, não teríamos a produtividade que nós tivemos esse ano. A confiança do agricultor na equipe agronômica da Copacol, na Copacol e no Centro de Pesquisa faz com que a gente consiga implementar as boas práticas agronômicas, que elas sejam colocadas em prática no campo, os insumos que têm o potencial genético embutido, que têm a qualidade necessária para que haja a ação efetiva no campo, ele é implementado graças a essa confiança do agricultor na Copacol. E a Copacol, ela tem essa preocupação. Você mesmo comentou aqui que você está há 15 anos na Copacol. A Copacol trabalha também com planejamento através também de projetos que buscam aumento de produtividade, excelência produtividade. Você também trabalhou no começo, esse projeto começou com a produtividade baixa e a cada ano vem buscando novas produtividades. E hoje chega aí o projeto, concluindo mais um ciclo dele com 460 sacas de soja e milho por alqueire a cada ano. Como que você vê esse trabalho da Copacol que busca motivar o produtor? É como se fosse um concurso de produtividade, né? Esse projeto, né, ele foi criado lá em 2011, eu tive o orgulho de poder fazer parte da criação dele, onde a gente botou metas de produtividade a ser alcançada pela equipe agronômica. Então, ele visa justamente aumentar o potencial produtivo médio das lavouras dos agricultores da nossa região. Então, hoje, isso faz parte dos indicadores da equipe agronômica, faz parte dos indicadores da equipe do Centro de Pesquisa, aumentar a produtividade. É um desafio ao produtor. Exatamente, e é um desafio para os agricultores. A gente sabe que a genética permite o potencial produtivo, né? Tanto que a gente viu há poucos dias aí nos Estados Unidos um recorde de produtividade de soja passando de 240 sacas de soja por hectare. Isso mostra que a genética permite o potencial. O que define o potencial produtivo é o ambiente, né, associado a clima, sol, chuva, luminosidade, que infere sobre isso. A genética que ela já está disposta aí e ela permite o potencial produtivo. E o que nós conseguimos fazer para poder alcançar? Né? O que está na nossa mão? O manejo. Então, manejar a lavoura de forma correta, utilizar o insumo de forma correta, no tempo adequado, na dose adequada. Quando a praga está lá, controlar ela, fazer a coisa acontecer, é que faz esse potencial produtivo que está aí hoje. Então, um ano como esse, que a gente teve aí o clima bastante favorável, o potencial produtivo genético associado ao manejo do agricultor, muito amparado aí pelas informações que são repassadas a ele, fez com que a gente tivesse e alcançasse o potencial produtivo que nós temos hoje nas nossas lavouras. Isso, falando em insumos, inclui também as sementes, tanto dos híbridos de milho como também da soja, as cultivares. Exatamente. Então, a genética, né, os programas de melhoramento das empresas, né, eles visam justamente selecionar aquelas cultivares que se expressam de forma maior, melhor no ambiente de produção. E eles trabalham para isso, via biotecnologia, via desenvolvimento tecnológico. E essas sementes elas chegam disponíveis para nós. E cabe ao centro de pesquisa, cabe à Copacol como equipe agronômica selecionar isso, definir o que é bom e o que não é bom para o nosso ambiente produtivo. E dentro do nosso ambiente produtivo, nós temos várias situações diferentes, com altitude diferente, com temperatura diferente, com risco de geada diferente. Então, tudo isso deve ser validado,
organizado de forma tal que a gente consiga dispor isso para o agricultor a tempo adequado para que ele consiga implementar toda essa tecnologia disposta dentro da genética. E isso refletiu nessa safra de milho que foi uma safra recorde. Com certeza. Também na da soja, né? Exatamente, com certeza. Todo esse planejamento e essa organização para que isso chegasse ao agricultor a tempo fez com que ele tomasse as decisões adequadas, plantasse os cultivares adequados para conseguir expressar o máximo potencial produtivo de suas lavouras. Você, enquanto engenheiro agrônomo, é um pesquisador também e, além de tudo, um gerente técnico, gerente de insumos. Você imaginava que a Copacol iria receber um volume expressivo de milho como recebeu? Até porque o milho foi plantado de forma mais tardia, um pouco até, às vezes, fora da janela. Vocês imaginavam que teria toda essa produção? Para nós foi um grande desafio, principalmente nessa safra de milho, porque quando a gente sabe, né, os resultados de pesquisa mostram que quando a gente planta um pouco mais tarde o milho, o potencial ele fica diminuído por conta da luminosidade. Mas o clima foi muito bom para nós, né? O ambiente, não tivemos geadas ocorridas nesse ano. O agricultor fez um manejo magnífico, tratou, cuidou desse cultivo, principalmente aí em função da cigarrinha que aconteceu ano passado. Ele soube utilizar os insumos. Ele utilizou os insumos de forma adequada, ele cuidou dessa lavoura, porque era uma lavoura que veio no maior custo de produção da história, associado aí a que aconteceu ano passado com a guerra na Ucrânia, o aumento do preço dos fertilizantes. Isso inferiu diretamente sobre o custo de produção dessa safra e por isso o agricultor teve que tomar um cuidado enorme para utilizar esses insumos sempre na hora certa, da maneira correta, justamente para evitar desperdício e conseguir rentabilizar a safra. E isso fez com que ele tomasse as decisões adequadas, expressasse aí o máximo potencial produtivo, auxiliado aí pelo um ambiente produtivo adequado também. Esse é o caminho. A cooperativa fazendo a parte dela e o produtor fazendo a dele. Com certeza. Né? Não existe esse potencial produtivo só com um lado. Nem só na mão do agricultor, nem só na mão da cooperativa. Nós precisamos trabalhar uma junção juntos, de forças. Fazendo esse fornecimento desses insumos de forma que o agricultor possa utilizar aqueles insumos adequados na hora certa para que ele consiga expressar o máximo potencial produtivo da sua área. E como você vê o futuro da produção, da produtividade na região? A cada ano a gente está observando que tem aumento. Nós temos capacidade, o nosso solo tem capacidade de produzir mais do que já está produzindo? Com certeza, né? Isso, os projetos de produtividade que a Copacol executou já comprovou isso de forma efetiva a campo. E tem muitas coisas que nós temos como oportunidade de melhoria, oportunidade de fazer diferente, organizar de forma tal que a gente consiga ainda aumentar os potenciais e os tetos produtivos do nosso ambiente de produção. A gente sabe que a genética permite isso e o manejo e fazer a coisa certa através de informações adequadas vai nos permitir alcançar tetos ainda maiores de produtividade. Agora, com relação a áreas, tem áreas para serem exploradas ainda? No ambiente do Paraná, as áreas são muito limitadas, né? Nós praticamente exploramos toda a área agricultável do ambiente de produção onde a Copacol está inserida. A nível do Brasil, sim, nós temos grandes oportunidades de expansão de área, dentro de área de pastagens, lavouras de áreas degradadas, criando aí uma agricultura regenerativa. Mas olhando para o estado do Paraná, onde a Copacol está inserida, a grande maioria das áreas já estão consolidadas. São cultivadas. Então, o que nós temos na nossa mão, para que a gente aumente a produção, é a produtividade. É aonde a gente consegue mexer e aonde a gente tem conseguido aplicar a tecnologia e tem feito a Copacol crescer. Então, o crescimento que tem acontecido na Copacol, não só de forma horizontal, mas de forma vertical, ele é maior com a produtividade do que com o crescimento horizontal. Isso tem mostrado que nos nossos recebimentos, cada unidade precisa de investimento, porque cada ano produz mais na mesma área. Então, a produtividade tem feito com que a gente tenha que investir mais, que faça com que a Copacol se desenvolva e que o agricultor produza mais na mesma área. Ele também, a gente sabe o custo da terra hoje, é muito difícil você adquirir uma nova área justamente pelo custo dessa aquisição. E aí as produtividades valorizaram as áreas? Exatamente. Não só isso, mas faz com que o agricultor tenha que se desenvolver e estabelecer sua renda dentro da mesma área. E para isso, o que ele pode fazer de forma efetiva é aumentar o teto produtivo. Isso com insumos de boa qualidade. Com certeza, não tem como fazer isso sem insumo adequado.
A gente tem visto aí que hoje a utilização dos insumos adequados é o que faz o teto produtivo ser alcançado. Fernando, hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo? Sim. A gente lutou muito para isso, né? Exatamente. O Brasil hoje é uma potência no agronegócio, né? O maior produtor mundial de soja. Ele é o terceiro em produção de milho, mas é o maior exportador de milho do mundo. E hoje ele tem um papel fundamental na manutenção da alimentação, de manter as pessoas alimentadas. Você fala em mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que dependem da agricultura brasileira. Então hoje, sem a agricultura brasileira, sem a agricultura de escala, sem o agronegócio do Brasil, provavelmente aí muitas pessoas estariam numa situação muito mais delicada do que elas vivem hoje. A Copacol, ela trabalha de forma diferenciada com a produção. Ela mesmo consome essa produção, principalmente o milho. E como você vê a importância desse papel da Copacol de agregar valor ao produto? Isso é uma grande chave da Copacol. A Copacol ela não só produz o diferencial da cooperativa na área de produção de grãos, pode ser? Ela é sim, mas principalmente eu vejo que a gente consegue trazer para a região um potencial de exploração agro e também para as pessoas, um valor bruto da produção muito grande. Muitas das cidades que nós vivemos aqui na nossa região dependem da Copacol. Muitas das pessoas que vivem nas cidades aqui da nossa região dependem da Copacol, porque todos os prestadores de serviço que compõem isso, toda a indústria que emprega milhares de pessoas aqui dentro, todo o projeto logístico que envolve aí para poder levar para mais de 80 países os produtos da Copacol, tudo isso é uma movimentação, né, grande de pessoas que vem que surge lá no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia, a produtividade passa pelo campo, essa produção que a Copacol recebe é industrializada, essa industrialização volta para o agricultor na produção de carne e a proteína animal é industrializada e exportada para milhares de países. Isso é agregar valor. É agregar valor para o processo. É não só agregar valor, mas principalmente transformar a vida das pessoas. É um lema da Copacol e a gente tem feito parte desse papel. Bom, você está há 15 anos na Copacol, você comentou no começo da nossa conversa que você está há 15 anos na cooperativa. Como que você viu todo esse crescimento? Até porque a produtividade não era essa, era bem menor, a tecnologia não era essa e a gente sabe, todos sabemos que evoluiu muito. Não só na Copacol, mas qualquer empresa do agronegócio brasileiro desenvolveu muito, o agronegócio cresceu muito. Como na Copacol, como você se sente, saber que você fez parte de todo esse crescimento? Você atuou como pesquisador, atuou também na implantação dos projetos de aumento de produtividade, atuou também na implantação do centro de pesquisa. Como que você, como engenheiro agrônomo, que veio trabalhar na Copacol, fazer estágio, acompanhava o seu crescimento pessoal e também o crescimento, o aumento da produtividade, ajudando a cooperativa, ajudando o produtor? É um orgulho enorme de fazer parte da Copacol e ter tido essa trajetória dentro da cooperativa. As equipes que compuseram, né, que estiveram comigo durante esse período, né, eu tenho aí um agradecimento enorme à liderança da Copacol, à diretoria, à superintendência, todas as pessoas que nos deram a oportunidade de fazer acontecer. Eu acho que sem o conjunto da Copacol, não conseguiria implementar isso sozinho. Então, toda a conjuntura, dando liberdade para que a gente expusesse as ideias e colocasse elas em práticas no dia a dia, fez com que a gente atingisse isso. Então, as pessoas que envolvem isso é que trouxeram e permitiram que eu conseguisse chegar até onde estou, mas principalmente fazer as transformações que vocês estão vendo hoje, o sucesso em potencial produtivo e principalmente trazendo a Copacol como uma referência técnica, agronômica para o oeste do Paraná. Chegamos até aqui, 15 anos. E para frente? Como que você vê o aumento dessa produtividade, esse crescimento do agronegócio? A Copacol agora está num movimento de expansão, levando um pouco mais da sua identidade para novas regiões, como é o caso do Sudoeste, né, a região de Toledo. E a Copacol vai continuar crescendo. A Copacol ela tem como missão crescer. Ela não tem pode... no seu DNA. Ela vai continuar crescendo, vai continuar expandindo e levando essa essência, essa cultura
para demais regiões. Então, o que eu vejo para a Copacol para frente é um crescimento, é um desenvolvimento, uma contribuição é uma para o contribuição para mais agricultores possam ter esse benefício que é fazer parte da Copacol. Mas agora falando de insumos, que é a tua área, né? Você passou por pesquisador, passou por outros setores, e como é ser gerente de insumos? Como que é trabalhar sabendo que você está dentro ainda do processo, porque agora você está na ponta. Você que adquire, você que participa desse trabalho de oferecer insumos de boa qualidade ao produtor, e isso, é claro que você já falou, reverte, é essencial para a boa produtividade. Como que você se sente sendo um gerente de insumos e responsável por aquisição de todo o insumo que faz a produtividade crescer cada vez mais no campo? É uma grande responsabilidade, né? Poder fazer parte disso, né? Você ter que atender os insumos para o agricultor de vários ambientes, várias regiões, mas a gente não faz isso sozinho. E mostrar a ele o potencial desse insumo. Exatamente, mas a gente não faz isso sozinho. As equipes que compõem, que fazem parte aí da gerência, permitem com que isso aconteça. Então, as pessoas fazem com que isso aconteça. O dia a dia das pessoas que estão lá em contato com o agricultor, organizando os processos, fazendo lá na unidade, organizando tudo aquilo para que isso chegue a tempo adequado, faz com que isso aconteça. Então, tudo o que envolve aí a área de insumos, ela depende de uma organização de processo e das pessoas. Então, as pessoas é que fazem isso acontecer. Então, para mim, é uma grande responsabilidade, é um orgulho enorme poder fazer parte dessa função, mas principalmente eu tenho aí um agradecimento a fazer por todas as equipes que fazem parte, que compõem todo esse trabalho. Fernando, nós estamos saindo de 2 super safras, soja e milho. Estamos iniciando uma nova safra de verão, que é a soja principal na nossa região. Como que você vê a expectativa para esta safra com relação à aplicação de insumo e também ao resultado final, que é a produtividade? Nós estamos aí implementando agora uma safra de soja nova, né? Onde a gente está com uma perspectiva muito boa. Até porque a gente vem de uma super safra, né? E a expectativa é que aumente mais. Exatamente, a gente já veio de uma safra muito boa, a gente espera que a gente possa implementar essa próxima safra da mesma maneira, né? Então, os agricultores estão numa fase, nesse momento, de implantação da lavoura. A gente espera que o clima possa ajudar novamente e a gente ter um potencial produtivo. Mas, diferente do ano passado, os custos de produção caíram bastante. Isso permite com que a gente consiga reduzir um pouco o custo de produção. Mas, por outro lado, a gente sabe que os preços das commodities, tanto de milho quanto soja, também caíram bastante. Isso nos desafia muito, porque nós temos que produzir bastante, mas com rentabilidade. Não adianta nada você ter um teto altíssimo de produtividade e o agricultor não ter receita na sua produção. Então, esse desafio nosso, como área de insumos, em adquirir os produtos na hora certa, no menor custo possível, para que o agricultor consiga rentabilizar a sua atividade lá na frente, é nosso papel. Então, nós lutamos o dia todo, o tempo inteiro, a minha equipe trabalha, a equipe de compras, para conseguir comprar o insumo na hora certa, tentar acertar. A gente não acerta 100%, mas a gente tenta o máximo possível para que a gente possa entregar para o agricultor o custo adequado para que ele consiga ter viabilidade no processo de produção. A safra que está iniciando foi planejada e a Copacol adquiriu os insumos, o produtor está a campo. Nesse momento, está no pico do plantio praticamente. E o planejamento agora é para a próxima safra de milho. O produtor já está se adequando, a Copacol tem alguma novidade para ele quanto ao planejamento de insumos para a próxima safra? Sim, nós estamos nesse momento numa fase de campanha, que a gente chama, oportunidade de negócios, que é um momento onde a gente oferta para o agricultor uma relação de troca entre grãos e o insumo. Toda safra a Copacol promove essa oportunidade de negócio, não? Essas trocas, insumos com grãos, como que é? Exatamente, é uma forma da gente poder tentar viabilizar o custo de produção do agricultor. Quando a gente oferta de forma de troca, barter, a gente já está fixando o custo de produção e deixando o potencial produtivo livre para que o produtor possa comercializar no momento que ele entender mais adequado. Mas o custo de produção ele é fixo, né? Nós não temos como nós fugirmos dele. Então, a oportunidade de fazer essa troca permite com que ele já estabeleça qual é o custo de produção dele. E a partir daí, ele já sabe o quanto ele precisa colher para poder estabelecer a rentabilidade dele. E a Copacol também trabalha, não sei como que é, contratos
tem uma parceria com o produtor? Como que é isso? É uma garantia que a Copacol dá, que ele possa ter aquele preço estabelecido para a safra? Como que é feito esse trabalho? Ele é um trabalho muito vinculado à nossa área comercial de cereais, onde o comercial vive o dia todo esse ambiente, que é trabalhando as proteções de mercado junto à Bolsa de Chicago e a B3 em São Paulo, né, tentando trazer para dentro da estrutura da Copacol a estabilidade na volatilidade dos preços. Uhum. Então, quando a Copacol oferta alguma relação de troca, algum contrato, alguma garantia, ela sempre está trabalhando de forma amarrada, onde ela trava isso em bolsa para que não haja oscilação no mercado e a Copacol e os cooperados não percam potencial. Já possa ter um preço estabelecido ali. Exatamente. Nós não especulamos, trabalhamos de forma muito ajustada, né, para que a gente possa manter a saudabilidade da rentabilidade da empresa e principalmente do cooperado. Fernando, a nossa conversa está chegando ao final. Nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo sobre insumos, sobre produção, sobre aumento de produtividade, sobre o seu trabalho na cooperativa. Eu quero deixar um espaço para você concluir aqui a sua participação. Eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente faz, do que a área trabalha, como que a nossa equipe desenvolve o processo, mas principalmente deixar uma mensagem para todos os agricultores que a Copacol, a sua essência é fazer o agricultor dar certo, é rentabilizar os negócios dele, é fazer o agricultor se preservar e manter seu patrimônio e conseguir crescer na sua atividade. Então, tudo que ela faz, quando ela desenvolve novas tecnologias, quando ela dá a oportunidade de fazer novas integrações, quando ela dá a oportunidade de adquisição de insumos, ela está buscando sempre o sucesso do agricultor. Então acreditem na nossa equipe, a nossa equipe está à disposição de vocês para ajudar vocês, e quando eles ofertarem algo a vocês, eles estão amparados por um centro de pesquisa que desenvolve tecnologia adequada, eles estão amparados pela área de negócio que dá a condição comercial para que ele consiga executar isso, e ele faz isso de forma a fazer com que de fato nós consigamos buscar o máximo teto produtivo com o resultado e que o agricultor tenha sucesso na sua atividade. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participado do nosso podcast. Foi muito bom a sua vinda, os seus esclarecimentos, as suas explicações, e eu agradeço você. E agradeço você também que nos acompanha. O nosso podcast desta edição, nosso episódio está ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com um novo episódio. Mas antes, se inscreva no canal Copacol Cooperativa no YouTube, marque lá o sininho e compartilhe também o nosso link para que outras pessoas possam acompanhar as nossas informações. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima semana com mais um podcast Copacol.